Bom, de volta ao nosso estúdio, a gente está hoje com o Flávio de Leão Bastos Pereira, professor de Direitos Humanos da Universidade Mackenzie, e Kenarik Boujikian, juiz e desembargadora aposentada. A Kenarik até ficou surpresa, porque quando a gente fala sobre essa questão de refém do sistema, a gente pensa na justiça criminal, mas até na justiça do trabalho. Então, as ameaças realmente vindo de todos os lugares. Exatamente. Vamos discutir então o judiciário brasileiro com as revelações da Vaza Jato vindo à tona. Muito tem se questionado sobre o papel do promotor, o papel do juiz, especialmente da Kenarik, que eu queria ouvir de você. O que você tem achado? Primeiro, sobre esse papel. Primeiro sobre no ano passado, então, enfim, com o Jair Bolsonaro eleito, um juiz de primeira instância que tinha acabado de levar à prisão o principal candidato na corrida eleitoral, ter aceitado um ministério na pasta. Como isso caiu para vocês, juízes? Olha, para mim, pessoalmente, não houve muita surpresa. Sim. Não houve muita surpresa porque havia uma conduta ao largo do tempo que já dava mostras da parcialidade do então juiz Moro, né? Mas não foi muito descarado? Mas para muita gente que botava um pouco de fé, foi algo chocante. Inclusive, eu acho que o pessoal da Lava Jato, né? Sim. Da Vaza Jato. Porque nessas revelações há um diálogo que mostrou bem isso, que os procuradores ficam insatisfeitos, né? Porque ele aceitou, etc, etc. Moro aceitou esse cargo, o que só vinha mostrar o envolvimento dele, que era de outra ordem. Claro. Que era de outros interesses, né? Então... procurador não é nada do que não deve ser nada do que a Vaza Jato tem mostrado através dessas revelações, e muito menos um juiz, né? Sim. Não é o papel do juiz. Um juiz não pode, ele tem que ter, no nosso sistema democrático, o juiz tem que ser independente e imparcial. Certamente Moro não é imparcial, não foi imparcial. Eu diria assim, foi como a cereja do bolo, ele ter aceito o Ministério, né? Como se fosse uma premiação para atender os objetivos pessoais dele, políticos, enfim. Que parece que não está dando muito certo agora também, né? Em relação aos objetivos pessoais e políticos. Porque as coisas estão vindo à tona, né? Sim. Porque as questões todas estão mais claras, né? Eu acho que assim, um grupo de juristas tinha com maior clareza, né, Flávio, o que acontecia. Mas a população em geral, não creio que soubesse, né? Hoje, vários veículos de comunicação estão mostrando, né, esses diálogos que havia entre procuradores e juiz, entre os próprios procuradores, entre procuradores e outros, enfim, que mostra que ali havia um outro objetivo, né? Que não tinha a ver você ter um processo, encaminhar um processo para uma decisão de forma imparcial, né? Não há, até do ponto de vista acadêmico, eu acho que esse é um caso que vai entrar para a academia como um exemplo a ser usado nas aulas de direito constitucional e direitos humanos. Sim. Porque não há como imaginar... Direito penal, processo penal. Direito penal, processo penal. É que eu puxei a sardinha para o meu lado, viu, Kenarik? Com toda a razão. Porque não há como imaginar, não podemos bolar em sala de aula um exemplo maior do que esse da Vaza Jato. E eu tinha, assim, a percepção da imparcialidade do juiz, mas eu, sinceramente, não tinha a dimensão de como se davam essas relações. Eu não imaginei que fosse tão vil. A promiscuidade é assustadora. Agora, e aí eu vou trazer para o debate o lado humano que a Kenarik trouxe no debate anterior. O que mais me choca são as mensagens trocadas após a morte do neto do ex-presidente Lula. Claro. O que tanto é que uma procuradora, uma delas, vem a público se desculpar, legitimando o que só não vê quem não quer, que as mensagens são verdadeiras, porque senão os telefones já teriam sido entregues para a perícia. Né? E mais ainda, como não se discute a questão mais importante, a violação completa, frontal à Constituição Federal e a todos os tratados internacionais. Veja, uma coisa importante dizer que existe problema da corrupção no Brasil, enfim, não é só do Brasil, evidentemente, e é necessário ter políticas de enfrentamento, não há dúvida. E o processo penal pode ser, e
uma dessas ferramentas necessárias para questões que envolvem corrupção. Mas esse processo, para acontecer, ele tem requisitos e tem regras. O que a Lava Jato fez nesse período é destruir com todos os princípios. Então, é algo muito grave tudo que aconteceu. Então, por exemplo, uma condução coercitiva, que é uma possibilidade que é prevista na lei, mas que exige certas situações para ela poder acontecer. O que nós vimos durante todo esse período da Lava Jato? Teve a tentativa lá com o presidente da República, o Lula, mas não foi só com ele. Eu vi outro dia o número de condições coercitivas feitas todas ao arrepio da lei. A lei exige essa situação, aquela, etc., para só depois fazer a condução. E eles fizeram simplesmente porque queriam fazer para pressionar. Então, esse exemplo pequeno que eu estou te dando da condição coercitiva mostra o grau de violação de um processo. E processo que viola regra, ele não serve para nada. Vai chegar um momento que vai chegar à conclusão que não tem utilidade. Agora, esse momento, quanto que é? Porque cabe agora ao STF. Espero que chegue logo. Porque então vai chegar ao STF. Espero que chegue logo. Existem várias questões que estão pontuadas e que chegam em breve no STF. Então, uma das questões é específica do processo do presidente Lula e que diz respeito à suspeição. O que é a suspeição? Significa que o juiz não está em condições de decidir aquela causa. Em algumas situações, um juiz não pode julgar. E daí o processo é nulo. Quando o juiz é um instrutor, por exemplo, que agora é aprovado tem várias situações, projeto de lei. Tem várias situações que a lei prevê. Que um juiz não pode julgar. Se vem um processo, ele tem que se afastar, etc. e tal. E o que a lei exige é que o juiz seja imparcial. E o que esses fatos estão mostrando para nós? Que o Lula foi julgado por um juiz parcial. E como a gente sabe disso? Pelas conversas. Por quê? Porque ele falava com a parte sobre prova. Prova é algo que advogado vê o que ele quer provar e o Ministério Público vê e produz a prova. Não é o juiz que diz, olha, houve tal testemunha que eu acho bacana, que depois vai me ajudar a dar a condenação. Ele não fala de prazos para a parte. Teve uma dessas declarações, desse vaza-jato aí, que ele falava para mandar a petição antes. O juiz não lê a petição se não está juntada no processo. Para que o juiz vai ler a petição antes? Então, são coisas muito graves. Sugerindo a prova, testemunhas, sim. Talvez para a população em geral não seja tão claro tudo isso, mas para quem entende e vê essas atrocidades sendo cometidas no processo... Mas por que tem que ser imparcial? Todo mundo tem esse direito. Você vai querer ser julgada num processo que você esteja, não importa qual a natureza do processo, qualquer tipo de processo, por um juiz que vai dar conselhos para o advogado da outra parte? Não. Quem vai querer... é um direito nosso, E outra coisa que é importante, que existem formas de você controlar. E uma das formas mais importantes é o que a gente chama de publicidade. Ou seja, tudo tem que ser público no processo. Os advogados têm que saber tudo o que acontece, mas como? Olhando o processo. Eles faziam pelo WhatsApp, ou sei lá o que eles usavam? No Telegram. Telegram. Enfim. Eles usavam, e quem vai controlar o que está na vida privada das pessoas? Então, isso já é um indicativo suficiente para você entender que esse processo não teve valor. Essa comunicação não deveria existir. Sem contar a escolha de réus, quem deveria responder, quem não deveria responder. A apreensão de um celular, lembra da oitiva, acho que foi em relação ao Eduardo Cunha, que ele falou, o Moro falou, acho melhor não fazer a interceptação do telefone, ou acho que era a apreensão. Enfim, ele está movimentando o processo. Não é o papel do juiz. O juiz julga. Eu julgo. Promotor e advogado fazem outras coisas. E é bom que a população entenda que se aconteceu nesses casos da Vaza Jato, que envolvem pessoas com suporte financeiro, autoridades, imagine com o cidadão comum. Ela demonstra, e ficou claro isso, que não era apenas uma operação submetida à legalidade.
Era um projeto político. Um julgamento com interesses. Com interesses. Sim. E isto é típico de sistemas totalitários. Agora, Kenarik já disse antes que o que mais choca no momento atual é que o órgão que deveria ser o guardião do sistema democrático, que tem a obrigação de salvaguardar o Estado brasileiro, os direitos fundamentais e a efetivação destes, é o mesmo que comete e legitima inconstitucionalidades, que é o STF. É verdade, eu falei mesmo. Mas então... Que esperam no STF? Mas eu tenho esperança que o STF retome a trilha devida. Eu devo ter falado isso, não sei ao certo, em relação à questão da prisão em segunda instância. Que também vai estar em julgamento agora, que também, nos próximos meses. A gente espere que entre o quanto antes, né? E de fato aquele julgamento que aconteceu, ele fere todos os julgamentos anteriores. O Supremo Tribunal já tinha um entendimento consolidado desde 2009 que é necessário trânsito em julgado. Qualquer pessoa que faz faculdade de Direito aprende esse conceito. Trânsito em julgado acabou todos os recursos. Depois que acabaram todos os recursos, aí sim a pessoa vai presa se condenada for. Isso significa que ela não pode ser presa antes? Pode. Tem outro tipo de prisão. Pode ser preso em flagrante, com prisão preventiva, etc. e tal. Então, se a pessoa está presa porque teve uma justificativa para essa outra espécie de prisão, que isso está na Constituição, né? Que a prisão se dá nesse momento e tal. Aí ela vai continuar presa desde o começo do processo. Sim. Mas no caso, e o caso mais forte para nós todos do Brasil, claro, mais emblemático, é o caso do presidente Lula. Porque foi num caso pessoal dele que se virou esse modo de pensar, esse entendimento. Foi um pouco antes dele vir a ser preso que mudou esse entendimento da segunda instância. Agora, é ruim, porque nós temos lá no Supremo, antes de toda essa história, uma ação que a gente chama as ADCs, que é um tipo de ação que ela discute de forma geral o problema, não depende de cada caso, é uma questão geral. Isso foi apresentado muito antes de prisão, do processo, acho que do próprio Lula ter sido denunciado. Sim. Aconteceu muito antes. Só para perguntar, o entendimento que vale para o país todo e é vinculante, obrigatório. Isso esse tipo agora de processo, é uma ADC. Então, a ADC já estava pronta para julgamento, o ministro, que era o relator, já tinha solicitado que fosse colocado em pauta, e não foi colocada a decisão de uma pessoa, do presidente Lula. Isso traz consequências terríveis, porque isso começa a ser aplicado, é a questão do discurso, ainda que não seja vinculante ainda, né? Porque você tem um repique disso em todos os processos. É um precedente que vai ser considerado. Então, assim, já existe na lei a possibilidade de prisão. Isso é uma coisa que precisa ficar claro, né? Porque algumas pessoas falam assim, então só depois que for julgado e tal. Alguns casos, sim. Mas se houver necessidade da prisão, e aí a lei fala quando precisa a pessoa ficar presa, desde o começo, etc. e tal, aí ela vai ser presa. E a gente traz essa questão emblemática do ex-presidente Lula, mas muita gente está sendo presa em segunda instância. Sim. Então, não afeta só esse caso do ex-presidente. Assim como a imparcialidade do juiz também não afeta só o caso do ex-presidente. Se você for responder a um processo, então... Sim, ele repica. E o problema nós temos um percentual... Quando eu falei assim, repica esse pensamento, é porque eu estava nativa, agora eu me aposentei, né? Desde o dia 8 de março. Mas logo depois da decisão, na minha Câmara, do Tribunal de Justiça de São Paulo, começou a sair mandado de prisão em todas as sessões de julgamento. E tem dados, isso foi apresentado por 2 ministros, e a Defensoria Pública fez um trabalho muito interessante, porque ele levantou vários processos e viu como a alteração na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal, como decisões mudam lá. E mostrando quanto, assim, essa injustiça não tem como se repor. Sim. Depois que você prende alguém, você não tem. Outra questão... desculpa. Não, mas é só completando, eu imagino 700 mil presos que não têm acesso a advogado. Sim, claro. Não tem. Quantas vezes eu entrei com pedido de relaxamento, pessoas ou já tinham cumprido a pena,
ou que estavam lá aguardando julgamento há 3, 4 anos. Sim. Esquecidos nas masmorras brasileiras. Agora a gente fala no STF, mas e Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional de Ministério Público, que também estão demorando muito a se manifestarem sobre esses assuntos. Sobre esses casos, Sim. né? Você falou daquela frase lá que eu disse, Sim. Eu não lembro quando foi, mas que eu repetiria agora. Eu lembrei de outra violação que eu considero super importante, que é a questão da liberdade de expressão. Por exemplo, o presidente foi vetado por 1 ano a dar entrevistas, Sim. violando um direito constitucional. Então, dizendo, aquele que deve guardar a Constituição, que é o grande guardião que a gente fala da Constituição, que é o Poder Judiciário no seu patamar, o STF, né, no seu patamar máximo. Veja quantos direitos ele violou. Direito de liberdade de imprensa. O direito penal é um antes do caso do ex-presidente e outro depois do caso do ex-presidente Lula? Da maneira como sim. foi encaminhado? Eu diria que o Lava Jato trouxe consequências gravíssimas para a realidade dos processos. Não é a mudança da lei. Sim, é a aplicação. É a aplicação. E em relação à liberdade de expressão, também decorrente do discurso autoritário, ela está agora ampliando as suas garras, o cerceamento da liberdade de expressão. Né? Podemos citar aqui casos de jornalistas que foram impedidos de falar, exposições de artes que são atacadas. Demitidos, né, por conta do posicionamento político, verdade, enfim, né? Também. Sem contar a escola sem partido. Então você vê assim, uma violação dessa, ela é gravíssima porque ela atinge aquela pessoa. Sim. E atinge todas as pessoas. Qualquer violação de direito humano é sempre de todo mundo. Sim. Então, quando você está violando lá no alemão, a vida, o direito à vida Sim. de uma criança, é ela que está morrendo. A Ágata morreu, mas morremos todos nós juntos um pouco, sabe? Sim. Então, assim, qualquer direito, quando você impede o presidente Lula de falar, você está impedindo, e a todo mundo, de ter direito à informação. Eu tenho direito, eu tenho a liberdade e direito de ser informada. O jornalista perde, porque ele não vai ter cerceado a liberdade de imprensa que ele tem. Sim. Então, é um conjunto. Todos esses sistemas de garantia, elas estão todas muito conectadas. Não existe, a gente fala assim de forma separada para compreender melhor cada um desses direitos, mas na verdade é tudo uma coisa só e atinge todo mundo. Atinge todo mundo. A gente já está quase finalizando. Agora, rapidinho, vocês estão otimistas quanto ao futuro em curto prazo? Eu estou, não sei o Flávio. Eu estou. Bom, fala você primeiro, Flávio. Eu não sou muito otimista em relação àquilo que precisamos construir e que depende de uma política pública já para resultar em 10 ou 20 anos. Sim. Educação, saúde. Bom. Liberdade de expressão, talvez uma mudança no Supremo em relação a alguns pontos Sim. que estão agora escancarados, que foram fraudados. Eu sou mais otimista, né? E estou muito curioso em relação à Assembleia das Nações Unidas amanhã. Aí eu não estou muito otimista, mas acho que o mundo também está vendo o que está acontecendo. É importante. Eu estou um pouco otimista no seguinte sentido. Eu acho que a democracia está esgarçada no Brasil e nós temos alguns marcos simbólicos. O impeachment da presidenta Dilma, com certeza, foi um desses episódios. E agora nós temos a prisão do presidente Lula e todo esse processo que tinha um objetivo específico, que era romper com um caminhar que o Brasil estava dando. E eu tenho um certo otimismo no sentido, eu espero que o Supremo Tribunal Federal, no aspecto que lhe cabe, que bote as coisas nos trilhos. E acho que a reação da população à barbárie começa a ficar mais nítido. Já está fluindo, né? Em termos internacionais, eu acho que tem muito mais foco do que está acontecendo. O Brasil está indo para o buraco, eu estou usando a expressão mais pronta que veio, porque é isso, está em chamas a democracia, a chamas do Amazonas é o fogo que a gente está vendo na democracia. Eu acho que está tendo um pouco de reação. Eu tenho esperança, não acho que vai resolver logo, as coisas não se resolvem tão rápido. Algumas, se Deus quiser, ainda nesse semestre. Mas a gente tem que manter a esperança.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.